Bem-vindos ao Destilado Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por histórias envolventes, universos bem construídos e personagens inesquecíveis, então esta playlist é para você. Aqui mergulharemos de cabeça em trilogias icônicas, explorando suas tramas, simbolismos e curiosidades. De mundos fantásticos a distopias instigantes, passando por mistérios arrebatadores, cada trilogia traz uma experiência única, e nós estamos aqui para destilar o melhor de cada uma. Então acomode-se confortavelmente e venha embarcar nessa jornada de leituras. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Vamos dar início ao destilado de hoje. A seleção Porque Era Cass. A história gira em torno da America Singer, uma garota simples, da casta 5, o que já diz muito sobre a vida difícil que ela leva, porque em Ileia, o país onde a história se passa, todo mundo é classificado em castas, e quanto mais alto o número, mais dura é a vida. Tudo começa quando anunciam uma competição nacional chamada A Seleção, onde 35 garotas de diferentes partes do país são escolhidas para disputar o coração do príncipe Machon. E, claro, a coroa. A mãe de América fica empolgadíssima e praticamente implora para que ela se inscreva, já sonhando com uma vida de luxo e estabilidade para a filha. Só que tem um detalhe. América já está apaixonada por Aspen, um rapaz da casta 6. Ou seja, ainda mais pobre. O relacionamento dos dois é secreto, e essa seleção parece mais um pesadelo do que uma chance. Mesmo relutante, América acaba cedendo, tem até um suborno emocional da mãe envolvido. E, para sua surpresa, é escolhida. Quando chega ao palácio, percebe que o negócio é muito mais intenso do que imaginava. Tem regras rígidas, pressão constante, e elas são exibidas ao vivo no famoso Relatório Capital, onde o país inteiro acompanha cada passo. Sem contar o perigo real dos ataques rebeldes, que são frequentes e colocam todas em risco. No começo, América acha o príncipe meio distante, certinho demais. Mas aí eles começam a conversar, a se conhecer de verdade, e ela começa a ver outro lado dele. Alguém mais humano, preocupado com o futuro do país, e até vulnerável. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas. Porque enquanto ela se aproxima de Machon, Aspen reaparece, como guarda do palácio. Imagina o caos emocional. Enquanto tudo isso acontece, as garotas disputam não só a atenção do príncipe, mas também o próprio futuro. É um jogo de aparências, alianças, rivalidades e muita tensão. E no meio disso tudo, América tenta se manter fiel a quem ela é. Ela não quer mudar só para agradar ninguém, e é isso que torna a personagem tão interessante. Ao longo da história, o livro vai muito além do triângulo amoroso. Ele critica o sistema de castas, fala sobre escolha, identidade, e até sobre o que realmente significa ser uma boa líder ou princesa. A política e a desigualdade social de Leia são pano de fundo para todas as decisões importantes da trama. No fim das contas, a seleção é sobre uma garota comum que se vê jogada no mundo de luxo, poder e decisões difíceis, e precisa encontrar seu lugar nisso tudo. É leve, viciante, e cheio de momentos que fazem a gente torcer, suspirar e querer saber o que vai acontecer a seguir. No segundo livro da série, intitulado A Elite, a competição se afunila. Restam apenas 6 garotas disputando o coração do príncipe Machon. Entre elas está America Singer, que, apesar de ainda não ter certeza do que deseja, se vê cada vez mais envolvida nesse mundo de luxo, decisões difíceis e sentimentos confusos. América está em uma encruzilhada. Por um lado, Machon começa a conquistar seu coração com gestos de carinho, atenção e sinceridade. Por outro, Aspen, seu antigo amor, agora guarda no palácio, reaparece com força, reacendendo memórias e promessas não cumpridas. Dividida entre o que sente e o que é certo, ela tenta encontrar clareza em meio ao caos que a seleção traz. Mas o romance não é o único desafio. Os ataques dos rebeldes tornam-se mais frequentes e violentos, e aos poucos América vai percebendo que há muito mais por trás da história de Leia do que a monarquia conta. Durante uma de suas descobertas, ela encontra uma sala secreta no palácio onde estão escondidos livros proibidos. Entre eles, os diários de Gregory Leia, o fundador do país. Ali, ela lê revelações que abalam tudo o que sabia sobre a criação do sistema de castas e a estrutura de poder que governa o reino. Enquanto isso, o rei Clarkson deixa claro que não vê a América com bons olhos. Ele é autoritário,
controlador e insiste que Machon escolha uma esposa mais adequada à realeza. A tensão entre o rei e América cresce, principalmente depois que, em uma apresentação pública, ela sugere algo impensável: acabar com o sistema de castas. O choque é imediato, e o rei, furioso, decide que ela deve ser enviada para casa. Apesar de tudo isso, Machon não desiste dela. Ele confessa que sempre a teve como sua favorita, mas também revela o quanto está pressionado pelas exigências do pai e pelas incertezas de América. É nesse momento que os dois compartilham uma conversa profunda, onde começam a se entender de verdade. Dentro da elite, as relações também se intensificam. As garotas vivem entre alianças frágeis, rivalidades e algumas amizades sinceras. O caso de Marley, uma das favoritas do público, serve como um alerta cruel. Ao ser pega com um guarda, é severamente punida, provando que, ali, amor tem um preço alto. Entre festas, recepções diplomáticas e decisões cada vez mais difíceis, América amadurece. Ela começa a enxergar com clareza não só seus próprios sentimentos, mas também o que quer para o futuro de Leia. Percebe que precisa lutar, por justiça, por amor e por um país melhor. A elite mostra que a escolha certa nem sempre é a mais fácil, que o amor pode ser confuso, especialmente quando se mistura com política, poder e expectativas. Mas também mostra que ter coragem de questionar, de desafiar o que está estabelecido, é o primeiro passo para mudar o mundo. No livro A Escolha, a história da seleção chega ao seu desfecho. 35 garotas tiveram suas vidas transformadas por esse evento, mas agora restava apenas uma, aquela que se casaria com o príncipe Machon e se tornaria a próxima rainha de Leia. No centro de tudo estava América Singer, uma jovem que jamais imaginou estar tão próxima da coroa, ou do coração do príncipe. A jornada de América foi marcada por muitas incertezas e sentimentos conflitantes. Desde o início da seleção, seu coração se dividia entre Machon, com quem aos poucos foi construindo uma conexão intensa, e Aspen, um amor do passado que ainda ocupava espaço em seus pensamentos. No meio dessa disputa, ela se viu tendo que fazer escolhas difíceis, enquanto tentava entender o que realmente desejava, para si mesma e para o futuro do reino. Mas não era apenas o romance que ditava o ritmo dos acontecimentos. A instabilidade política crescia lá fora. Os ataques rebeldes ao palácio tornavam-se mais frequentes, revelando que nem todos os grupos buscavam apenas o caos. Um deles, liderado por August Leia, surgiu com propostas de mudança. Acabar com o sistema de castas e dar voz ao povo. Esses encontros abriram os olhos de América e, mais tarde, influenciaram também as decisões de Machon. Ao longo do processo, América cresceu. Ela aprendeu a usar sua voz, a se posicionar e a defender o que acreditava ser justo, mesmo quando isso significava desafiar as regras da realeza, como aconteceu na cerimônia da condenação, onde sua compaixão falou mais alto que o protocolo. Essa autenticidade não passou despercebida. Machon enxergava nela alguém capaz de fazer a diferença, e o povo também começou a reconhecer sua coragem. Enquanto isso, dentro do palácio, as relações mudavam. As garotas da elite, antes rivais, começaram a formar laços verdadeiros. Até mesmo Celeste, tida como a mais difícil, mostrou um lado inesperado. E com a morte do pai de América, vieram revelações impactantes. Ele havia feito parte de um grupo rebelde, o que deu novo significado ao seu legado e às motivações de sua filha. O rei Clarkson, por outro lado, via América como uma ameaça. Tentou manipular Machon e barrar esse romance, mas seu filho já havia feito sua escolha, e ela não era só por amor. Influenciado por América, Machon decidiu propor o fim do sistema de castas, uma mudança histórica para Leia. E então veio o momento mais esperado, o pedido de casamento. Machon finalmente pediu a mão de América, encerrando a seleção e dando início a uma nova era para o país. Uma era onde o amor, a igualdade e a justiça seriam os pilares do reinado. No fundo, a escolha é mais do que uma história de amor. É sobre lutar pelo que se acredita, mesmo quando tudo parece estar contra. É sobre encontrar sua voz, descobrir quem você é e usar isso para transformar o mundo ao seu redor. América e Machon mostraram que, juntos, poderiam enfrentar não apenas as exigências da coroa, mas também os desafios de uma nação em busca de mudança. E ao fazerem isso, deixaram claro que a autenticidade,
compaixão e coragem são as verdadeiras marcas da realeza. Em A Herdeira, dá continuidade à história da realeza de Leia, mas, dessa vez, o foco sai de Machon e América e se volta para a filha deles, a princesa Eadlyn Scriave. Herdeira do trono, Eadlyn cresceu cercada de privilégios, mas também de expectativas. Desde pequena, sabia que um dia teria que governar um país inteiro, e esse futuro agora estava cada vez mais próximo. Aos 18 anos, Eadlyn já sente o peso do título de futura rainha. O povo está inquieto, insatisfeito, mesmo após o fim do sistema de castas. Rebeliões surgem aqui e ali, e a estabilidade do reino parece frágil. Para acalmar os ânimos, seus pais têm uma ideia ousada: realizar uma nova seleção. Só que, dessa vez, é Eadlyn quem deve escolher o marido entre 35 rapazes. Ela resiste. Não quer abrir mão de sua independência, muito menos fingir estar em busca de um amor que nem acredita existir para ela. Mas, por dever, aceita o desafio, ainda que com a firme intenção de sair disso solteira. A seleção começa, e com ela, os primeiros testes. Eadlyn se depara com jovens de diferentes origens, cada um com sua própria história, personalidade e intenções. Alguns passam despercebidos, outros chamam sua atenção de formas inesperadas. Entre os que mais se destacam estão Kili Vodvork, um velho conhecido da infância; Henry, gentil e doce, embora enfrente a barreira do idioma; Ali, elegante e confiável; e Fox, determinado e sincero. À medida que interage com eles, Eadlyn se vê forçada a sair da sua bolha. Precisa aprender a ouvir, a ceder e, principalmente, a entender as pessoas, algo que nunca foi seu ponto forte. A seleção deixa de ser apenas uma distração política e começa a se tornar algo mais profundo, tanto para o público quanto para ela. Em paralelo, a vida pessoal de Eadlyn também é sacudida. Seu irmão Arryn, uma de suas maiores fontes de apoio, decide deixar Ileia para viver ao lado de Camille, princesa de Novia, o que abala a família e a própria confiança de Eadlyn. As conversas com seus pais e seus irmãos mais novos, como Caden, ajudam a moldar sua visão sobre liderança, dever e até sobre amor. A mídia, como sempre, está por perto, documentando cada passo, cada escolha, cada expressão da princesa. A pressão só aumenta. Aos poucos, Eadlyn percebe que a seleção não é apenas sobre escolher um marido. É sobre mostrar ao povo que ela está pronta, que pode ser uma líder justa, sensível e preparada para os desafios do trono. Com o passar do tempo, algo inesperado acontece. Ela começa a mudar. Não apenas em como vê os selecionados, mas em como enxerga a si mesma e o papel que deve desempenhar no futuro de Leia. Começa a entender que governar vai além da força. Envolve empatia, escuta e coragem para fazer o que é certo, mesmo quando não é o que se quer. A Herdeira é, acima de tudo, a história de uma jovem que tenta encontrar o equilíbrio entre o que esperam dela e o que deseja para si. É uma história sobre crescer sob os holofotes, sobre abrir mão de certezas e se permitir sentir, aprender e, quem sabe, amar. Em A Coroa, último livro da série de Kiera Cass, a história se volta completamente para Eadlyn Scriave. Agora não mais apenas a princesa em meio à sua própria seleção, mas a jovem herdeira que, de forma inesperada, se vê no centro do poder. Quando sua mãe, América, adoece gravemente, e seu pai, o rei Machon, decide se afastar para cuidar dela, Eadlyn é nomeada regente de Leia. De um dia para o outro, tudo muda. A responsabilidade que já pesava sobre seus ombros se transforma em algo real, imediato e inescapável. Assumir o governo não era algo para o qual ela se sentia pronta, mas não havia escolha. Eadlyn mergulha em reuniões com o conselho, decisões políticas delicadas e uma crescente pressão da mídia e do povo. Tudo isso enquanto a seleção, sua própria seleção, ainda está em curso. A garota que antes via o processo como um fardo agora precisa considerar seriamente a possibilidade de encontrar um parceiro não só para sua vida pessoal, mas também para dividir as obrigações do trono. Nesse cenário, Eadlyn começa a amadurecer. Aos poucos, ela aprende a confiar em seus conselheiros, a ouvir mais e impor menos. Suas escolhas, antes baseadas no controle, passam a vir de um lugar mais empático e estratégico. Essa transformação também toca seu coração. Entre os jovens da elite, Kili e Henry continuam próximos, mas é Eric, o discreto intérprete de Henry,
quem começa a despertar nela sentimentos inesperados. Inteligente, gentil e completamente fora das expectativas da seleção, Eric acaba se tornando um possível amor tão improvável quanto verdadeiro. Enquanto isso, Ileia enfrenta tensões. A promessa de um novo tempo pós-castas ainda não se concretizou para todos, e a insatisfação cresce. Com coragem, Eadlyn decide fazer algo inédito. Convoca uma assembleia com cidadãos comuns, abrindo espaço para que o povo seja ouvido. A experiência é desafiadora, mas também reveladora, e a ajuda a enxergar com mais clareza o que Ileia realmente precisa. Nem tudo, porém, é tão puro quanto parece. Marido Ileia, um personagem carismático que tenta se aproximar de Eadlyn, revela intenções ambíguas, misturando interesse político com ambição pessoal. A jovem rainha precisa decidir em quem confiar, e como manter a integridade do trono. No ápice da trama, Machon abdica oficialmente, e Eadlyn é coroada rainha. A seleção se aproxima do fim, e com ela, uma escolha importante: o coração da rainha. Ela toma uma decisão surpreendente. Em vez de seguir o caminho esperado, escolhe Eric, e, mais do que isso, propõe ao povo uma grande mudança: transformar Ileia em uma monarquia constitucional. Ao dividir o poder com a população, Eadlyn rompe com a tradição e inicia uma nova era para o país. A coroa é o encerramento da jornada de Eadlyn, a história de uma jovem que começou relutante e fechada em si mesma, mas que aprendeu, através de perdas, desafios e amor, a se tornar uma verdadeira líder. Uma rainha que escuta, que sente e que escolhe não apenas o amor, mas também o bem do seu povo. Que sua leitura seja tão envolvente quanto um baile no palácio e tão reveladora quanto um diário secreto encontrado na biblioteca real. Boa leitura!